vocês têm desse amor. Vem cá, eu falei, cara, pensa no cara que ama muito, que tem paciência comigo, que acredita no nosso ministério, chama a gente para pregar. Poxa, é um paizão, te amo de verdade. Quando eu falei como começar o trabalho, eu falei, pastor Casaí, que não pode faltar mensagem. Muito obrigado, tá? A gente é humilde, a gente está começando agora, mas o Senhor tem dado todo o apoio a gente, assim, motivado. Muito obrigado, chegou para ele, pastor Casaí, Senhor, teu filho já é abençoado, próspero, cheio da tua unção. Eu quero orar por nós, por nosso coração, que o nosso coração seja terra boa agora, para que a semente, a sua verdade, que vai ser plantada, venha gerar em nós frutos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas, meu irmão? Você pode sentar aí. Hoje o nosso culto é presencial e online. Que chique. Sou bem tímido. Essas tecnologias todas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Salmos, de número 20. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlos Suzano, juntamente com a sua família, sua esposa, seus filhos. De tempos em tempos eles estão lá, assim que é a oportunidade, nos abençoando, trazendo lá uma palavra. E ele me convidou para estar aqui participando desse projeto, acrescentando nessa obra, no começo desse trabalho. E é bom estar aqui, porque todo começo é marcado por muitos desafios, mas o que define o começo é a persistência. E quando nós estamos debaixo de uma bênção, essa persistência, ela vai redundar em resultado. Porque ou a persistência, ela vai redundar em resultado, ou a persistência vai desaparecer e o que vai prevalecer é o desânimo. Quem desanima não chega lá, mas quem persiste avança. Amém? E eu quero dar um tema para essa breve palavra que eu quero trazer aqui para a igreja. E o tema é: em que consiste sua confiança? Amém? Diga comigo assim: eu preciso descobrir em que consiste a minha confiança. É óbvio que de antemão a primeira resposta que você vai dar é: a minha confiança está no Senhor. Amém? E isso acaba se tornando uma frase padrão, ao ponto que essa frase se torna um slogan: a minha confiança está no Senhor. Mas aí surgem as intempéries, surgem as adversidades. Aí se pergunta novamente: em que consiste a sua confiança? Ah, pastor, nem sei, estou bem atribulado, não deu certo, a porta não se abriu. Ué, mas lá no primeiro momento você não disse que a sua confiança está no Senhor? Então vamos aprender nessa noite a ter raízes, ok? Eu quero ler aqui no Salmo de número 20, versículo 7, versículo 8 e versículo 9. Eu estou bem tímido, hein? Glória a Deus, eu me solto. Ainda mais que eu sei que está sendo gravado. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Não, pode ser sentado mesmo. Salmo de número 20, versículos 7, 8 e 9. Diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. Eu quero desenrolar aqui um pouco essa temática, porque essa temática me chamou muita atenção, porque ontem eu estava orando, bem tarde mesmo, eu estava orando e eu estava apresentando a minha vida diante do Senhor, orando, apresentando projetos, alvos, ministério, família. E eu falei para Deus assim: Deus, eu preciso ouvir a tua voz nessa noite. Eu preciso que tu ministres ao meu coração. E eu preciso ser impactado com aquilo que tu vai falar comigo. Eu nem sei se tu está a fim de falar comigo hoje.
mas eu estou desejoso de ouvir a tua voz. E eu preciso que tu venha nutrir a minha alma, nutrir o meu espírito, porque amanhã eu estou debaixo de uma responsabilidade, que é trazer uma palavra. E eu não posso alimentar o povo sem antes ter sido alimentado. Então ministra ao meu espírito para que eu possa ministrar aquele povo. E a palavra que o Espírito trouxe para o meu coração é essa. É uma palavra simples, mas é uma palavra que vai trazer resposta para o seu coração. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 16, para a gente desenvolver esse assunto. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 16. Deuteronômio. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Diz assim: sobre a orientação de como o rei deveria se mover. E uma das orientações é: porém ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Bem, o que Deus está querendo orientar aqui? Que quando Israel saísse do sistema de governo teocrático e entrasse dentro de um governo monárquico, aonde a figura do rei seria representada por um homem, esse homem não poderia seguir os modelos que ele outrora tinha como parâmetro. Quando a família de Jacó desceu ao Egito, era uma família, era um clã familiar, e eles não tinham referência como nação. Então, qual é a nação que eles tomam por referência? A nação do Egito. E a nação do Egito era uma nação potente, era uma nação poderosa. E quando se pensa em cavalos, nós pensamos em um exército muito poderoso, porque nos tempos bíblicos um exército poderoso era mensurado pela quantidade de cavalos que se tinha e tão logo pela quantidade de cavaleiros. Então, aquela quantidade de cavalos e cavaleiros denotava o poder de uma nação. Hoje, o poder de uma nação está associado ao seu poder bélico. Essas bombas aí, doidas aí. Enfim, hoje o poder de uma nação está no seu poder bélico, no seu poder de fogo. Mas nos tempos bíblicos, o poder de uma nação estava na sua quantidade de cavalos, na sua quantidade de carros e tão logo de cavaleiros. E quando a nação de Israel se constitui nação, um dos princípios que precisava perdurar é: um rei vai ser levantado, mas esse rei não pode seguir o modelo dos reis do Egito, que eram potentes pela quantidade de carros e pela quantidade de cavalos e pela quantidade de cavaleiros. Quando você abre a Bíblia, lá em 2 de Crônicas, capítulo 9, versículo 25, o texto fala que Salomão, ele tinha muitos carros, ele tinha muitos cavalos. E o Senhor orienta de que ele não deveria manter a sua crença de que, tendo muitos carros, tendo muitos cavalos e tendo muitos cavaleiros, por essa razão eles venceriam qualquer batalha. Deus queria fazer com que aquele povo entendesse que a vitória deles não viria pela sua força bélica. A vitória daquele povo não viria pela quantidade de cavalos e cavaleiros, mas a vitória daquele povo viria do Senhor. Então, qual é a temática? Em que consiste a sua força? A sua fé, a sua força consiste no Senhor. Então, o primeiro ponto que eu quero dar voz aqui é que a sua confiança não pode estar pautada naquilo que você possui. Pastor, eu não possuo carros, eu não possuo cavalos, eu não possuo cavaleiros, mas eu tenho um talento. Eu tenho um talento, eu canto muito bem, eu prego muito bem. Ah, pastor, eu tenho uma empresa, eu tenho dinheiro. Ah, pastor, eu tenho uma família, olha,
demasiadamente blindada e a minha confiança está nisso. O que Deus está querendo orientar você? Que a vida, ela é semelhante a uma roda gigante. A vida, ela é muito marcada pelo imprevisível. Hoje você tem, amanhã você não tem. Hoje você pode, amanhã você não pode. Hoje você canta, amanhã você fica sem voz. Hoje você prega, amanhã você não consegue mais pregar. E aí, se a sua confiança consiste em tudo isso, o dia que você perder isso, você vai se desestabilizar. Quando nós olhamos para a vida de Jó, Jó era um camarada bem respeitado na sua cidade. Jó era um camarada poderoso financeiramente falando, e da hora para a noite tudo se desestabiliza. Ele perde dinheiro, ele perde filhos, ele perde esposa, ele perde saúde, e de repente ele se vê sem nada. E a mulher dele diz para ele: olha, se eu fosse você, eu amaldiçoaria esse Deus e morresse. Ou seja, era como se a mulher dele dissesse para ele: olha, você não tem mais nada, você perdeu tudo. Então, se você perdeu tudo, não vale a pena viver. Dê cabo da sua vida, desista da sua vida. Por que a mulher de Ló disse isso? Porque para aquela mulher, a confiança dela consistia no status do seu marido, consistia no dinheiro do seu marido e no equilíbrio da sua família. E de repente tudo se desestrutura e aquela mulher se dá conta: eu não tenho mais nada. Você não tem mais nada. Então abra mão da sua vida. Aí o que Jó diz para essa mulher? Você é louca, porque se eu experimentei o bem, eu vou experimentar o mal. Sabe o que isso significa? Que ele era alguém que tinha certeza em que consistia sua confiança. Alguém que confia em Deus é alguém resiliente, é alguém que vai sofrer os percalços da vida e de repente ele não vai saber o que vai acontecer no dia seguinte, mas ele se mantém crendo, porque ele olha para o alto e ele sabe que o seu socorro não vem da sua conta bancária, o seu socorro não vem do tanto de pessoas que o cerca, o seu socorro vem do Senhor. Mas para se chegar a esse nível, nós precisamos afinar a nossa relação com o Senhor. Por isso que eu li esses versículos do Salmo de número 20. Vamos voltar lá para o Salmo de número 20. Em que consiste a sua confiança? Aí o versículo 7 diz: uns confiam em carros e outros em cavalos. Então, ou seja, alguém que não tem aliança com Deus, alguém que não conhece Deus, a confiança dele está no que ele tem, está no que ele possui, está no que ele pode fazer. Quando Deus disse para Salomão: eu não quero que você multiplique cavalos, eu não quero que você levante um exército poderoso, mas pastor, se o exército de Israel não fosse numeroso, eles não obteriam êxito. Quando nós olhamos para as estratégias que Deus dava para os homens vencerem as batalhas, as estratégias eram estratégias inéditas, mas eram estratégias patéticas. Eram estratégias inéditas, mas eram estratégias patéticas. Não eram estratégias ali sólidas, eram estratégias, humanamente falando, patéticas. Porque qualquer estrategista que olhasse de fora zombaria. Quando nós olhamos para Deus dizendo: olha, de 32 mil vai ficar só 300, e de 300 vai dividir em 3 grupos de 100, e cada grupo vai ter uma ferramenta. Um grupo vai ter tochas acesas, outro grupo vai ter cântaros vazios, e outro grupo vai ter trombetas
instrumento. Ou seja, o que Deus estava querendo desconstruir? Todo o conceito que o povo tinha de como os povos não crentes venciam suas guerras. Como que os povos não crentes venciam suas guerras? Confiando em carros, confiando em cavalos e confiando em cavaleiros. Aí Deus diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Quem são esses? Aqueles que não conhecem a Deus. Aí a parte B do versículo diz: mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então, quando eu tenho certeza que a minha confiança está no Senhor, quando eu estou diante de uma adversidade, para quem eu vou recorrer? Para o Senhor. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: você tem recorrido ao Senhor diante das adversidades da vida, ou você tem recorrido aparentemente àquele que disse que poderia ser solução para o seu problema? Meu Deus! Aí eu vou lá pedir um emprego para aquele empresário, aí eu vou lá para aquele meu amigo cheio de dinheiro e buscar dele uma ajuda, aí eu vou lá, vou fazer umas alianças aí, eu não quero nem saber se Deus está no negócio, mas eu vou fazer umas alianças por conveniências para que eu consiga suprir a minha necessidade. Bote uma coisa na sua cabeça: em que consiste a sua confiança? A sua confiança precisa estar no Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus cria as situações para nos desafiar. Não é que Deus está querendo te jogar no chão. Deus quer fazer com que você cresça. E a melhor maneira de crescer não é sendo paparicado. A melhor maneira de crescer é Deus nos expondo aos desafios. Aleluia. Você já viu que quando uma criança está começando a andar e os pais cercam elas de cuidados exacerbados, você já viu como é que aquela criança se torna frágil demasiadamente e insegura? Aleluia! Mas quando você se coloca como base: papai está aqui, pode vir. Aí ele fica com medo: pode vir, que papai vai te segurar. E o que a criança começa a fazer? Ela ousa. Mas por que ela ousou? Porque ela teve uma base, e aquela base expôs ela a um desafio, expôs ela a uma superação. Sabe por quê? Deus muitas das vezes não permite que as coisas aconteçam à nossa moda para nos frustrar. Sabe para quê? Mas que Deus é esse que me frustra? Sabe por que Deus nos frustra? Para que nós nos convencemos em que consiste a nossa motivação. Se a nossa motivação é o aplauso, ou se a nossa motivação é o reino. Se a nossa motivação é dinheiro, ou se a nossa motivação é almas. Mas pastor, será que Deus sempre vai me frustrar em todas as áreas que você precisar ser trabalhado? Aleluia. Em todas as áreas que você precisar ser trabalhado. E nas áreas que você já estiver pronto, Deus vai abrir as portas. Você pode levantar as mãos e dar glória a Deus? Mas o que a gente deseja? Ah, Deus, não dá para pular a fase, não. Não dá para me transicionar logo para a fase das portas abertas. Ah, meu irmão. Aleluia. Do que nós gostamos de comodidade, do que nós gostamos de conforto. Mas Deus quer nos fazer entender que o reino se move dentro de uma dinâmica diferente. O reino se move dentro de uma dinâmica diferente. Mas pastor, eu não tenho fé para perseverar. Se você não tem fé para perseverar, a verdade é, você vai permanecer a vida toda numa mesmice. Vão se passar 10, vão se passar 20, vão se passar 30, e você vai permanecer numa mesma mesmice sempre.
Mas se você buscar de Deus hoje fé, Deus vai acrescentar a sua fé e você vai florescer para o louvor da glória do Senhor. Quando você era do Egito, você confiava em carros e cavalos, mas agora você faz menção. Quando Deus chega para Elias e diz, olha, vai lá e profetiza, e diz que vai chover. Legal, ele foi e profetizou. E o que Elias fez? Ele foi para o monte, ele foi orar. Ele não foi orar para que a palavra dele fosse validada, não. Ele foi orar porque quando a gente entende o que é se mover no profético, nós entendemos que se mover no profético é trazer à existência o que não existe. Então ele liberou uma palavra, e ele era um profeta, ele precisava se mover no profético. Então o que ele foi? Trazer à existência. Não é que Elias foi ajudar a Deus. A prova cabal é, Deus não sabe de tudo que você precisa, minha amiga. Então por que você tem que orar? Porque Deus quer que você traga a existência. Deus quer que você entre nesse nível de relacionamento. Porque a todo tempo que Deus quer nos ensinar é o seguinte: o mundo quer fazer com que você acredite que você é dono do seu próprio nariz, e que você conquista e que você consegue qualquer coisa sem a presença do Senhor. O reino em nós quer nos fazer entender que em tudo nós precisamos depender. E é isso que Deus quer te ensinar. Mas pastor, parece que é mais demorado. Não é que é mais demorado. Nós é que temos mais dificuldade para entender a dinâmica do céu. E por termos esta dificuldade, a coisa acaba tardando. Mas que nessa noite você se abra para entender a dinâmica do céu, em que consiste a sua confiança. Vamos acelerar. Aí o versículo 9 diz: os encurvam-se e caem. Ou seja, quando nós estamos diante de uma batalha e nós estamos obtendo êxito naquela batalha, é comum nós permanecermos de pé. Ou seja, nós persistimos. Mas você já viu que quando nós estamos diante de uma batalha e tudo começa a degringolar, tudo começa a dar errado, o que é comum nós, como homens, seres humanos, fazer? Desistirmos. Então encurvar-se é você perder o pique. Encurvar-se é você perder o ânimo. Vamos dar um exemplo. Você está diante de um projeto. Humanamente falando, você está diante de um projeto e você colocou o pé naquele projeto e as portas começaram a se abrir, as coisas começaram a acontecer. Como é que vai dar teu ânimo? Em alta, a todo vapor. Bendito seja o nome do Senhor. Gás puro bombando na terra dos viventes. Mas de repente você começa um projeto e você começa aquele projeto cheio de expectativas e de repente começa a dar errado isso, começa a dar errado aquilo, começa a dar errado acolá. E o que é a tendência em nós? O esmorecimento. E o que significa esmorecer-se? É um desânimo. Então quando o texto diz, os encurvam-se e caem, está falando daqueles que entraram numa batalha, não aguentaram a pressão e começaram a esmorecer, começaram a sucumbir, começaram a perecer. Aí a parte B diz, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Ou seja, um homem que confia em cabos e cavalos, ele se pauta em resultado. Está dando certo? Estou bombando. Mas quando nós aprendemos a confiar no Senhor, nós entendemos o seguinte, que as pancadas vão vir para nos jogar no chão. E às vezes nós quase caímos.
mas porque confiamos no Senhor, nos levantamos Aleluia. e permanecemos de pé. Eita, Porque confiamos no Senhor, nos levantamos e permanecemos de pé. O que significa isso? Que nós somos seres que habita em nós uma dualidade. Nós somos ao mesmo tempo muito animados e nós somos ao mesmo tempo muito desanimados. Quando está dando tudo certo, o ânimo está em alta. E quando está dando tudo errado, a gente murcha, a gente desanima. Pastor, isso é com todo mundo? É. O cara mais corajoso, a mulher mais ousada, o camarada mais empreendedor, ele tem o seu dia mal, ele tem o dia de estar se questionando: eu permaneço ou eu paro, eu prossigo ou eu paro. Todos nós passamos por isso, mas a diferença é que quem confia em carros e cavalos, quando começa a perder a guerra, o que acontece? Ele se encurva e cai. Quando o povo de Israel guerreou contra os habitantes da cidade de Ai, fora da direção do Senhor, se você conhece essa história, sabe que os habitantes da cidade de Ai prevaleceram sobre os hebreus, sobre os israelitas, porque Josué, ele foi tomado por uma autoconfiança e ele não buscou de Deus uma estratégia. E como ele não buscou de Deus uma estratégia, Deus deixou ele quebrar a cara de propósito. E diz a Bíblia que a cidade de Ai era pequenininha, mas os soldados de Ai feriram muitos dos israelitas. E o que aconteceu com muitos dos israelitas? Eles fugiram. E quando eles fogem, Josué vai buscar o Senhor para entender o que estava acontecendo. Então o que significa? Que quando a gente caminha na força do nosso braço, a gente percebeu que o bicho pegou e que a chapa ficou quente, a tendência é a gente pular fora do barco. Mas quando nós cremos que a nossa confiança é o Senhor, ainda que tenhamos caído, nos levantaremos e permaneceremos de pé. Sabe o que Deus está dizendo? Para que você se levante e permaneça de pé. Mas pastor, parece meio redundante se levantar e permanecer de pé. Não é redundante, é profético, porque tem gente que se levanta hoje e cai daqui umas horas. O que Deus está dizendo? Eu quero te levantar para você permanecer de pé. Oh, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e até caem, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé. Ou seja, o reino em nós é nos levar a viver uma rota diferenciada. Não é porque Beltrano caiu que você vai ser o próximo a cair. Não é porque Beltrano não persistiu que você vai ser o próximo a esmurecer. O inferno está conspirando para que a sua carreira não aconteça. O inferno está conspirando para que a libertação não chegue. O inferno está conspirando para que você se desespere. Mas os céus colocou uma chave na tua mão, e a chave que os céus colocou na tua mão, essa chave se chama confiança. Aleluia. E essa chave chamada confiança vai abrir as portas que estão fechadas. Aí o último versículo diz: salva-nos, Senhor. Ou seja, quando nós confiamos no Senhor, nós entendemos que vai ter hora que a gente vai se ver em desespero. Vai ter hora que nós vamos nos ver aflitos. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai gritar. Porque brado é um grito, e grito está muito associado a um pedido de socorro. Então Deus está querendo ensinar você a olhar para Ele
pastor, você não sabe o que eu estou passando. Aí eu vou parafrasear uma frase do pastor Carlos Suzano. Meu irmão, cada um tem uma boleta aqui, meu irmão, ou várias boletas. Se eu te contar a minha história, tu vai dizer assim: pastor, eu acho que eu não aguentaria. E se de repente você me contar a tua história, meu irmão, tua chapa é quente, hein? Eu acho que eu não suportaria não. Mas você precisa entender uma coisa, que você pode não saber até onde você vai chegar, mas Deus conhece o teu limite. Deus conhece o seu limite. Porque qual é o projeto do diabo? Nos boicotar. Quando nós olhamos para Jesus sendo levado pelo Espírito ao deserto, isso me faz entender que Deus nos desafia. E quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, Jesus estava vivendo uma fase de fragilidade, porque ele estava jejuando, e é óbvio que o seu organismo não estava tão resistente como era antes. E o que Satanás faz? O tenta, o ataca. E qual é o objetivo daquela tentação, daquele ataque? Fazer aflorar uma concupiscência em Jesus? Não, porque Jesus não estava debaixo de uma concupiscência. O que é concupiscência? Desejo da carne e pecado. Ou seja, Jesus não tinha até o presente momento aberto portas para a ilegalidade, para o pecado. Então Jesus não estaria sendo tentado como você de repente tem sido tentado. Ah, pastor, eu gostava de um goró, e eu ainda não estou muito liberto dos goró não. Aí o diabo vai lá e te oferece o goró. Por que o diabo vai te oferecer a bebida? Porque ele sabe que essa é a sua fragilidade, para te levar a um estado de cativo novamente. Na realidade, Satanás não queria tornar Jesus cativo. Satanás queria fazer com que Jesus saísse do propósito. Satanás queria que Jesus saísse do propósito, porque Jesus é o Deus encarnado. Ou seja, ele abriu mão da sua glória. Amém? Ele abriu mão da sua glória. Tem uma teoria teológica que fala sobre isso, que é a kenosis. É a teoria do esvaziamento. Ele abdicou, ele abriu mão da sua glória. Então ele era um Deus em forma de carne, sem glória. E o que Satanás faz? Incita Jesus, para que Jesus deixe de lado essa visão de Deus na forma de homem e assumisse sua transcendência. Mas se Jesus assume a sua transcendência, ele não pode morrer na cruz do Calvário. E se ele não pode morrer na cruz do Calvário, nós não poderíamos ser salvos. Então olha como é que o plano de Satanás ia além de levar Jesus a transformar pedras em pães. E além de levar Jesus a precipitar-se daquela montanha, e além de levar Jesus a prostrar-se e a adorar o diabo, ou seja, aquela tentação era para tirar Jesus do propósito, era para tirar Jesus do caminho que Deus tinha para ele. E como é que Jesus responde às investidas do diabo? Se utilizando da palavra. As suas emoções dizem o quê? Medo, ansiedade, pânico, desistência. E o que a Bíblia diz? Por aí, Jesus. As suas emoções dizem: mete os pés pelas mãos e dá lugar. O que a Bíblia diz? As suas emoções dizem: não creia em Deus. Mas o que a Bíblia diz? Você precisa aprender a caminhar na palavra. Você precisa aprender a caminhar na palavra. Então quando no versículo 9 o salmista diz: salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. O que o salmista estava dizendo? Senhor, eu estou pautado na palavra. E se eu estou pautado na palavra, eu estou debaixo de uma conexão. E se eu estou debaixo de uma conexão, os céus vão me responder. Jesus diz: Senhor, tu sempre me ouve, Pai, tu sempre me ouve. Graças te dou.
distribui pães e peixes para a multidão. Eram 5.000. Mas se a gente considerar mulheres, crianças, era mais que isso. E o que aconteceu? 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão. Humanamente falando, isso é lógico? Não, é patético. Isso não é lógico. Você precisa sair da sua lógica. A nossa lógica nos leva a comparar nossa vida com a vida dos outros. A nossa lógica tende a achar a grama do vizinho mais verde que a nossa. A nossa lógica, a gente tende a acreditar que Beltrano é sempre mais feliz que a gente. A nossa lógica é sempre acreditar que eu poderia estar melhor. Ou seja, você não consegue dar conta do que você está vivendo e você queria outras coisas. É aquele famoso movimento insensato, querer dar um salto, um passo maior que as suas pernas. Não, o reino de Deus se move de degrau em degrau, e o primeiro degrau que você precisa escalar nessa noite é aprender a confiar. Glória a Deus. Aleluia. Para a gente fechar, abra sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 21. Se não me empolga, eu vou falando direto. Ainda mais depois que a timidez vai embora. Provérbios 21, 31. E depois a gente vai voltar lá para 2 de Crônicas e assim a gente fecha. Olha a lição que o escritor do livro de Provérbios diz. Provérbios, capítulo 21, versículo 31. Prepara-se, versículo 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Cavalo é tão bonito, né? Cavalo é figura de força. Cavalo é figura de beleza. Cavalo é figura de potência. Então fique imaginando aqueles exércitos preparando o cavalo para a guerra. Aí Deus vem, desconstrói tudo. Porém, do Senhor vem a vitória. Aleluia. O que é o seu cavalo? O seu dom? O que é o seu cavalo? Os seus diplomas? O que é o seu cavalo? O seu casamento? O que é o seu cavalo? O seu dinheiro? Sua conta bancária? O que é o seu cavalo? É a sua empresa? O que é o seu cavalo? São os seus projetos? Não, meu irmão. Você precisa entender que a vitória vem do Senhor. Aleluia. A vitória vem do Senhor. 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 Salomão foi um cara que estava debaixo de uma promessa. E o barato é isso. Nós precisamos estar debaixo de uma promessa. 2 de Crônicas, capítulo 9, versículo 25. A água molhou meu esboço. Ainda bem que eu decorei o texto. Aleluia! 2 de Crônicas, capítulo 9, versículo 25 em diante. Salomão, ele estava debaixo de uma promessa. E eu acredito que você está debaixo de uma promessa. Eu não acredito que Deus te trouxe para a presença dele para você permanecer o mesmo. Eu não acredito que Deus te trouxe neste lugar para participar desse mover profético, para você sair daqui lambendo ferida e reclamando da vida, como você vem fazendo ao longo de todo esse tempo. Ah, pastor, 2020, muita gente morreu, é muito triste isso. Ah, pastor, nós entramos 2021, mas a coisa ainda não está boa, é verdade. A coisa está difícil ainda. Mas o que a gente vai fazer? Dar um tiro na cabeça? O que a gente vai fazer? Se jogar da ponte no Niterói? O que a gente vai fazer? Ficar dentro de casa gritando que nem um doido? Nós precisamos viver a vida com cautela, com prudência, temendo ao Senhor, mas vivendo a vida. Porque, meu irmão, em algum momento isso vai passar. Aí daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você vai olhar para 2020, porque quando a gente está na cena, a gente não consegue interpretar. É que nem filme, né? Já viu que às vezes você está vendo um filme pela primeira vez e tu não consegue entender o filme, e às vezes tu precisa ver o filme pela segunda vez para entender o filme? Assim é a vida. A prova cabal disso é:
quando a gente pensa na vida, como é que a gente pensa? Puxa, se há 10 anos atrás eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, a minha vida, as minhas escolhas teriam sido outras. Por que você fala isso? Porque você está de fora da cena. Então quando você está de fora da cena, você consegue interpretar o cenário. Mas quando você está dentro, as suas emoções se confundem e você não discerne mão, pé, cabeça. É uma doideira que só. Então vai passar 5 anos e 10 anos e você vai olhar para esse tempo, se Deus nos permitir viver até lá, e você vai ficar com raiva de você. Meu Deus, 2020 eu não fiz nada. 2021 eu também não fiz nada. Cara, muita gente cresceu, muita gente conseguiu construir coisas no meio dessa crise, mas eu só pensei na crise e eu não consegui consolidar nada. Não, meu irmão, saia dessa alienação e viva a vida. Saia dessa alienação e viva a vida. Estava todo mundo morrendo naquela cidade e a mulher ia morrer também, e o profético chegou para ela e diz: faz o bolo lá e me dá para comer. Não, não posso fazer, a morte já está diante de mim. Aí o profeta diz: faz o bolo. Aí ela decidiu crer no profético, ela fez o bolo. Depois que ela fez, o profeta liberou uma palavra. Não vai faltar farinha na tua panela, não vai faltar azeite na tua botija. Os céus se movem quando eu me movo. Se você ficar parado, os céus não vão se mover. Mas se você se mover, os céus se moverão. Para a gente fechar, 2 de Crônicas capítulo 9, eu já até falei desse versículo, mas eu não li. 2 de Crônicas capítulo 9, versículo 25, aqui a gente para. 25, 26, 27, 28. Teve também Salomão 4.000 estrebarias para os cavalos de seus carros e 12.000 cavaleiros, e colocou-os nas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus e até ao termo do Egito. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém, como pedras e cedros em tanta abundância, como os sicômoros que há pelas campinas. E do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. O que isso significa? Que Salomão estava debaixo de uma palavra. E por ele estar debaixo de uma palavra, e durante o tempo que ele creu nessa palavra, Deus enviou pessoas e nações para abençoá-lo. Em que consiste a sua confiança? No Senhor. Deus vai honrar a sua expectativa que você lançou nele. Se coloca de pé, eu quero orar. Eu quero orar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar. Aleluia. Eu quero orar. Se coloque de pé. Se coloque de pé, porque eu quero orar, amigos. É uma alegria estar aqui. Louvado seja Deus. Eu adoro pequenos começos. Louvado seja o nome do Senhor. Com ele está o braço de carne, com aqueles que confiam em carros e cavalos, mas conosco o Senhor nosso Deus. Aleluia. Para nos ajudar e para guerrear por nós. Aleluia. E o povo descansou nas palavras de Ezequias. Mas aí eu vou tirar Ezequias e eu vou botar: e o povo descansou nas palavras do Espírito Santo nessa noite. Glória a Deus. Descanse nas palavras do Espírito Santo nessa noite. As palavras que o Espírito Santo colocou no meu coração. Coloque a mão no seu coração e nós vamos orar nessa noite para que Deus ative fé em você. Você está muito materialista, você está muito racionalista, você está muito cheio de mimimi, você está muito cheio de questionamentos. Mas eu clamei, Deus não me ouviu, eu pedi e Ele não me atendeu. Deus conhece as motivações do seu coração e Ele está te expondo a desafios, Ele está adestrando o seu coração, porque a sua motivação
precisa ser alinhada. Se a sua motivação está associada à vaidade, se a sua motivação está associada a egoísmo, se a sua motivação está associada a dar resposta a um grupo específico, não tem como os céus te honrar. Você precisa permitir que o Espírito alinhe a sua motivação. Mas pastor, então qual deve ser a minha motivação? Viver para o louvor da glória de Deus. Aleluia. Narabashuri Keleblácia. A sua motivação tem que ser viver para o louvor da glória de Deus. Mas os meus interesses pessoais, coloque diante do altar. Aleluia. Que se a sua motivação estiver corrigida, Deus vai te honrar. Durante muito tempo, Ana pediu um filho para esfregar na cara de Penina. Durante muito tempo, Ana pediu um filho para dar uma satisfação para a sociedade. Eu sou fértil como qualquer outra mulher. E o milagre não aconteceu, porque a motivação dela estava alinhada a um egoísmo, a uma vaidade, a querer responder um grupo pessoal, um grupo específico. De repente a família que cobrava tanto, a parentela, sei lá. Mas teve um dia que a ficha caiu. O Senhor alinhou o coração dela. Porque quando a gente clama, diz a Bíblia que o Espírito, ele vai intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo a prática do clamar, o Espírito vai alinhando a nossa oração. E a nossa oração deixa de ser uma oração egoísta para ser uma oração alinhada com o reino. Venha o teu reino aqui na terra como é no céu. Senhor, eu quero que tu me dê um filho. Eu quero que tu me dê um filho, e esse filho vai ser para o louvor da tua glória. Eu vou colocar esse filho para te servir. Eu vou colocar esse filho lá diante do sacerdote. Eu vou amamentar ele, e quando terminar o período, eu vou entregar esse filho para que esse filho seja um instrumento de adoração. O que acontece ali, meu amigo? Ana abrindo mão de seus interesses pessoais para que o reino aparecesse. Aleluia. Ah, pastor, se eu abrir mão dos meus interesses pessoais, a impressão que eu vou ter é que eu vou perder. A impressão que eu vou ter é que eu vou ter prejuízo. A impressão que eu vou ter é que eu não vou ser feliz. Deus conhece o seu coração. Ana entregou Samuel e ela ficou sem filho? Não. Deus deu a ela mais 5 filhos. Glória a Deus. O mistério não está na quantidade de filhos, mas está no que esses filhos representariam para Ana. Uma reviravolta na sua vida, porque a sua confiança estava no Senhor. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, a tua palavra é espírito e vida. Alcança quem está aqui e quem está ouvindo essa mensagem. A pergunta desse debate, desse bate-papo é: em que consiste a sua confiança? E nós chegamos a conclusões aqui, que por alguns momentos a nossa confiança está na força do nosso braço, está no discurso que sai dos nossos lábios, está no talento que temos. Mas nós queremos que os céus se manifestem. Nós queremos que as nossas motivações sejam corrigidas, sejam alinhadas, para que 2021 seja diferente de 2020 no nosso pessoal. Em nome de Jesus, que hoje essa chave chamada confiança abra portas aqui nesse ministério. Fogo e glória aqui sobre a vida de cada uma dessas pessoas, na minha
minha vida pessoal, socorre-me, Senhor. Porque muitas das vezes encurvamos e quase caímos, mas a palavra é: levanta-te e permaneça de pé. Nós estamos nesta noite renovando a nossa aliança contigo. Estamos nos levantando para permanecermos de pé. E que assim aconteça com cada um que aqui se encontra, para que eles experimentem de um novo ano que acabou de começar. Que eles experimentem desse ano que acabou de começar, com vitórias, com crescimentos, com desafios e com respostas do céu sobre suas vidas. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Agradeço a oportunidade.